Existem duas formulações, né, da lei de Gauss. Uma é uma forma diferencial da lei de Gauss, divergente de E igual a ρ sobre ε0. A gente não vai fazer uso dessa lei, ou dessa forma de apresentarmos a lei de Gauss. Na verdade, essa é o que chamamos, na realidade, de lei de Gauss, né? Porque leis são sempre expressas em termos de equações diferenciais, de taxas de variação. Então, vamos à formulação da lei de Gauss, utilizando o conceito de fluxo. Aqui o exercício é bem simples. Utilizando a lei de Gauss, determine o campo elétrico de uma carga pontiforme de carga Q. Então, esse exemplo aqui, ele é simples no seguinte sentido, né? Eu tenho apenas uma carga elétrica e essa carga elétrica, né, ela ocupa uma posição no espaço, né? Eu tenho aqui uma carga Q, né? Ora, eu quero chamar a atenção, né, em primeiro lugar, né, sobre a questão da definição e da relevância, né, de escolhermos uma superfície adequada, né? Escolhermos a superfície gaussiana adequada. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que a lei de Gauss se escreve assim: o fluxo do campo elétrico é igual a Q dividido por ε0. Ora, esse Q que está aqui, né, tem que ser bem entendido. Então, vamos, em primeiro lugar, explicar, né, o lado esquerdo e o lado direito da lei de Gauss, né? Em primeiro lugar, o fluxo ele é definido como uma integral, né, de superfície, ou uma soma, né, de Riemann, no caso, né, de E escalar ds, né? Já explicamos no exercício anterior como é que devemos fazer para calcular, num caso simples, né, esse fluxo, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia é a seguinte: se eu tenho uma superfície, e agora vou considerar aqui uma superfície qualquer, veja, eu tenho uma superfície S aqui. É isso, em primeiro lugar. Uma superfície S, né? Agora, no interior dessa superfície, né, pode acontecer de haver cargas aqui, várias cargas, né? Então, este Q que está aqui é a soma dessas cargas, as cargas que estão no interior da superfície. Então, já conceituei o que são essas cargas, ou o que é Q do lado direito, né? Agora, o fluxo, aí é claro que é um problema um pouco mais complicado. Por quê? Eu, na realidade, preciso saber, né, em cada ponto, né, o campo elétrico, né, e em cada ponto eu vou considerar, né, veja, eu estou calculando o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, né? Então, esse é um aspecto que envolve o lado esquerdo da equação, calculando o fluxo do campo através da superfície, né? Ora, neste caso específico desse exemplo, nós temos a seguinte situação: a carga elétrica está nesse ponto, né? Então, para eu fazer uso da lei de Gauss, eu preciso fazer uso de uma superfície que contém essa carga. Ou seja, do lado direito vai ter um termo que é igual a exatamente o Q sobre ε0, essa carga da qual estou falando, essa carga Q. Se eu pegar uma superfície que não contém essa carga elétrica, é claro que continua valendo a lei de Gauss para essa segunda superfície. Mas eu não vou obter informação alguma, só vou obter informação que o fluxo do campo elétrico através dessa superfície é igual a zero, porque essa superfície não contém a carga Q, né? Muito bem, então vamos lá. Aqui eu devo considerar uma superfície
esférica, aqui não está muito bem representada, mas essa superfície esférica, em cada ponto, nós temos uma normal a ela. Estou sempre chamando atenção aqui para isso, olha só. Mais um ponto anormal, outro ponto anormal, outro ponto. E agora eu preciso calcular o produto escalar de n escalar est, né? De n escalar s. E é claro que em cada ponto o ângulo pode ser diferente, né? Porque o que eu quero lembrar é que n, né? N escalar e é igual a e vezes o cosseno do ângulo θ. Então, eu preciso, em cada superfície, né, calcular esse produto escalar, né? Muito bem, de forma que o nosso problema é o seguinte, é este que está aqui, né? N forma um ângulo θ com campo E. Isso em geral, né? Então, eu preciso, né, calcular para cada superfície, e aí é que está o pulo do gato, na realidade, eu preciso calcular ΔS, I para a iésima superfície, vezes E, vezes cosseno θ, para cada superfície e depois somar, né? É claro que para cada superfíciezinha, esta indicada aqui, né, numa cor mais forte. Estou falando desta superfície ΔSI, né? Muito bem. Então, esse é o problema. Ora, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é adivinhar as linhas de campo do campo elétrico. São linhas de força de tal maneira que o campo é um campo radial. Sempre, veja, com essas linhas de forças aqui, todas elas começando a rigor a partir da origem. Veja só, a partir da origem, todas elas a partir da origem, todas. Ora, consequentemente, veja, se eu tomar uma superfície gaussiana, né, que seja concêntrica, né, com o centro localizado onde está a carga Q, né, é claro que esses campos serão sempre paralelos à normal. É isso que facilita a conta. Paralelos à normal, né? Sempre que eu escolher, como eu disse antes, né, essa superfície, né, de tal maneira que essa superfície contenha, né, veja, de tal maneira que essa superfície contenha a carga elétrica e a carga elétrica se localize bem no centro, né, né? E agora nós vamos considerar essa superfície, né, a uma distância R, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho, de novo, agora uma superfície esférica, né? Ela é normal, e essa normal, ela é tal que ela forma um ângulo de 0 grau com o campo elétrico neste ponto aqui, forma, né, ela é paralela ao campo elétrico nesse ponto, paralelo ao campo elétrico nesse ponto, paralelo ao campo elétrico nesse ponto, paralelo ao campo elétrico nesse ponto. Veja, então, o ângulo é sempre θ igual a 0, né? O ângulo é sempre θ igual a 0, né? Ou seja, consequentemente, nós temos a seguinte situação, né? O fluxo do campo elétrico, quando a carga está no centro da nossa circunferência, o fluxo do campo elétrico, ele é igual, né, a, vamos utilizar aqui a integral, né,
Veja, agora eu estou considerando uma superfície fechada, né? Essa superfície da lei de Gauss é sempre uma superfície fechada, né? De E, né, escalar ds. Mas isto aqui é igual a integral, né, sobre uma superfície fechada de área A, né, de E escalar ds, que é E escalar n, E escalar n, né, E escalar n, ds. Agora, E escalar n, nós já sabemos, né, que E escalar n é igual a E apenas, porque E e n são paralelos, né? Portanto, é igual a E. E vamos imaginar que nessa superfície, né, o campo elétrico, ele assume o mesmo valor em qualquer ponto da superfície. Portanto, agora eu tenho aqui E, né, E vezes a integral apenas, né, da superfície fechada de ds, que é igual à área. Portanto, o φe, né, é igual a E, que depende de R, mas ele se mantém constante naquela superfície de raio R, vezes ds. A integral de ds é a área, mas a área de uma superfície esférica é igual a 4π vezes R ao quadrado, né? Portanto, agora utilizando, né, a lei de Gauss, eu calculei o fluxo, eu tenho a seguinte identidade, né? E de R vezes 4π vezes R ao quadrado é igual a carga que está no interior da superfície esférica. E essa carga é Q. Só tem uma carga, Q sobre ε0. Consequentemente, né, E de R, né, é igual a Q sobre 4π ε0 vezes 1 vezes 1 sobre R ao quadrado. Tenho aqui, portanto, a expressão, né, para o campo elétrico, né? É claro que se eu quiser também determinar o potencial é apenas... o potencial é tal que E de R é igual a menos dV dr. Mas o problema aqui proposto era apenas o de calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme e que está localizada, nesse caso, na origem do referencial. R, portanto, é igual, né, à distância, né, R é igual à distância, né, R é a distância de onde está a carga Q, na origem, até o ponto P, onde está a carga elétrica, né? E essa distância, não por acaso, é R. Então, vamos indicar essa distância assim. Essa distância é R. É a distância do ponto onde nós estamos calculando o campo elétrico até o ponto onde está a carga elétrica.